Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cientistas do Bem-Estar. E quanto à minha convidada de hoje, eu não vou apresentá-la. Ela vai se apresentar por si mesma. Bora lá? Meu nome é Marta. É sério. Depois vem Maria, que é da Bíblia, carregada de conceitos. O apelido é Quempinha, que é mais leve e talvez até infantil. E eu sou cheia de crenças. A vida é bonita demais. Quantas obviedades me traz. Me deixa sonhando e só. Sonhado e só até você chegar e partir. E o meu mundo deixar de existir. Eu hoje só carrego você. Martinha! Seja muito bem-vinda. Martinha, é a doutora Marta, mas eu chamo de Martinha porque a gente já se conhece de outros carnavais e tal. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Cientistas do Bem-Estar. E, gente, eu vou ler para vocês, que eu fiquei, né? A gente dá uma estudadinha, né? Quando as pessoas vêm, apesar da gente se conhecer. Aí ela colocou uma palavra lá no negócio que eu fiquei, gente, o que é isso? Doutora Marta Maria Kemp é entusiasta no estudo da fáscia, do prolapso genital e da arte. Ui, ela já fez uma apresentação aí que já chegou chegando. Mas e essa outra parte? Bora lá? Linda, Bora, obrigada linda. pelo convite. Imagina. Fiquei muito feliz. Eu também. Ainda mais por saber qual que é o intuito e a integridade com que você trata as coisas que você Sim. faz. E tem tudo a ver com o que eu faço também, né? Que é a gente tentar trazer o bem-estar e a saúde para as pessoas, né? É. E como surgiu a medicina na sua vida? Bom, surgiu porque meu pai é médico, minha mãe é médica, vários tios são médicos, primos são médicos e a minha irmã virou médica. Então, meu pai dizia que o fruto não cai muito longe da árvore. Na verdade, eu quase prestei música. Daí eu entrei em propaganda e marketing, mas ficava um negócio na minha cabeça e aí eu falei, puta, eu vou sair da faculdade, eu vou fazer medicina. E aí eu tive a coragem de ir pra medicina também, né? E quando eu fui fazer medicina, por um acaso, assim, eu tava pensando em qualidade de vida e tal, e na verdade eu queria ficar na emergência, né? Pegando esses casos de politrauma, essas coisas. Mas aí eu falei, cara, qual a qualidade de vida que eu vou ter, né? Então eu resolvi ir pra gineco, cuidar de mulher. Então foram coisas que foram fluindo na minha vida, né? Não foi especificamente que eu já sabia, porque meu pai era gineco também, mas não era alguma coisa que eu queria seguir o que ele fazia, eu queria operar. E querendo operar, eu queria seguir um veterano meu, que já tinha saído da faculdade que eu fiz Santa Casa. E aí eu falei, no Célio, eu vou seguir você. Ele falou, você quer o quê? Eu falei, laparoscopia. Ele falou, não, você vai fazer laparoscopia. Mas aí eu não fui. E fui seguir ele, tava fazendo urogineco lá na Unifesp. E aí eu não gostava, na verdade, de urogineco. Mas eu queria seguir ele. E naquele 1 ano que eu fiquei acompanhando no Célio, acompanhando todo o serviço, na verdade, de urogineco, eu me apaixonei pela urogineco. E aí, só depois disso que eu fui fazer laparoscopia, que também foi meio sem querer. Eu quero ir para fora do país. O próprio Nucélio me arranjou um contato. Aí eu falei com os caras, mandei um e-mail. Falei, mas não vou ser chamada. Eu não sou nem formada ainda em ginecologia. E o cara falou, tem vaga para daqui 2 anos. Aonde? Na França. Olha que chique, gente. Foi chique, Nossa convidada, ela estudou na França. Olha. E lá foi o berço da laparoscopia, né? Que é a cirurgia por vídeo. E aí, quando eu voltei, que eu falei, ok... Agora que terminou, aspas, a minha fase de formação, porque a gente tá sempre estudando, agora eu posso fazer alguma coisa. E aí eu entrei em um serviço que era ruinzinho, assim, um convênio bem ruinzinho. E foi aí que eu comecei a me despertar para esse lado que a gente vai conversar hoje. Porque eu comecei a tratar algumas mulheres, eu virei chefe desse serviço, da parte da urogineco, e nos meus ambulatórios eu comecei a tratar as mulheres com conversa.
E aí eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo. Então posso contar umas historinhas? Por favor, fique à vontade. Teve Deve. uma menina que chegou lá, acho que ela tinha uns 20 e pouco, não tinha 30 anos. E ela chegou assim, ó, eu não aguento mais ter infecção de urina. Faz 4 anos que eu tomo antibiótico. Às vezes eu paro de tomar porque meu estômago não aguenta mais, mas aí eu começo a ter infecção e volto a tomar. Caramba. E aí eu falei pra ela assim, ó, você vai ficar então 15 dias sem a medicação. Eu vou te explicar nesse período como você se cuida. Quando você for fazer xixi é assim, quando você for fazer cocô é assado, quando tiver relação você tem que tomar tal cuidado, blá, blá, blá. E falei, você vai colher de novo o exame daqui 1 semana de urina e vai me trazer, porque ela não tinha muito exame para eu saber nesses 4 anos qual era a bactéria que estava cometendo e tudo mais. E mandei ela embora e pensei, ferrou. Essa menina vai voltar aqui com uma baita de uma infecção, mas eu preciso saber qual é a bactéria que ela tem e tal. E aí ela não voltou por 3 meses. Quando ela voltou, eu falei, meu Deus, ela ficou internada, com certeza. Deu ruim. Deve ter tido uma pielonefrite, que é quando a infecção sobe da bexiga pro rim. Eu falei, menina, o que aconteceu com você? Ela, nada, doutora, eu não voltei porque eu tô ótima. Esse foi o primeiro caso que eu falei, 4 anos de história de uso de antibiótico por causa de infecção de repetição. Aí teve uma outra que chegou assim, eu quero operar porque eu tô soltando xixi sem querer, toda vez que eu faço esforço. Aí eu falei, mas você já ouviu falar de fisioterapia pélvica? Porque isso daí não funciona, não sei o quê. Daí eu falei, eu posso te contar o que é? Porque ela tava tão assim, arisca, sabe, comigo. Eu não sei por quê, que eu fui calma na hora e perguntei se eu podia contar o que era. Ela deixou, eu contei. Falei, você vai aprender a malhar o músculo lá embaixo. O músculo funciona assim, assim, assado. Tá bom, eu vou tentar. Mas saiu toda assim da sala. Voltou depois de 3 meses, mais ou menos, que é o período de fisioterapia. E não foi pra cirurgia. Que legal. E melhorou muitas outras coisas. Porque quando a gente malha o assoalho pélvico, né? Que é a musculatura que a gente tem lá embaixo na pelve, várias outras coisas acontecem no nosso corpo que melhora a qualidade de vida. E a última foi uma senhora que chegou com uma história de que ela ia operar. E tinha acabado de trocar a chefia e ela falou pra mim assim, batendo na mesa, eu quero saber quando que vão me operar, porque falaram que iam me operar. Eu falei... E ela batendo assim, eu segurei na mão dela, botei na mesa e falei, vamos começar do zero? Não tô entendendo aqui no seu prontuário, não dá pra entender exatamente o que você tinha. Conta você pra mim a sua história. E aí ela contou que fazia 3 meses que ela tava perdendo muito xixi. E quando a gente perde xixi, tem 2 jeitos principalmente, né? Do jeito dela, que é a bexiga funciona quando quer. Uma das cirurgias que a gente faz, que de longe não é a primeira opção de tratamento. Que cirurgia é uma coisa complexa, né, gente? Você vai para anestesia, tem todo um risco cirúrgico, risco anestésico. As pessoas falam, vamos fazer uma cirurgia, mas não é assim, tem todo um, né, trâmite risco, aí, tem todo um risco. Cirurgia é sempre uma cirurgia. Exato. E aí ela falou, não sei onde que eu tava. Você tava falando do que você pediu para ela contar a história. E daí ela falou que fazia 3 meses que ela tava... tudo 3 meses. Mas fazia mais ou menos 3 meses que ela tava começando a soltar muito xixi. Eu falei, mas você solta em que momento? É à noite. Eu falei, mas você acorda à noite por causa da vontade de fazer xixi? Ou você já tá acordada porque tá com insônia, alguma coisa, e aí fica fazendo xixi toda hora? Não, é que eu já tô acordada. Aí eu falei, peraí. Então o motivo dela tá acordada, não, o problema não é a bexiga, é porque ela tá com insônia. Aí eu perguntei, o que aconteceu 3 meses atrás? Meu marido faleceu, um marido de, sei lá, 60 anos de casamento. Eu falei, moça, você tá de luto, você não tem problema na bexiga. Mandei ela para um psiquiatra, e ela voltou também depois de algum tempo, e não tinha mais sintoma nenhum. E foi isso que me fez parar para pensar, porque eu falei assim, cara, essa senhora, eu só entendi que os sintomas dela começaram depois de um evento, então provavelmente estavam relacionados a isso. A outra moça que chegou querendo ir pra cirurgia direto, cara, ninguém nem falou pra ela sobre a tentativa de tratar antes da cirurgia, fora os benefícios que tem nesse tratamento conservador. Sem contar que isso é mais econômico até pro próprio Estado, né? Não ou pro plano de saúde, seja lá o que for, isso é muito mais barato. Ela, né? Porque se ficar num pós-operatório exige um certo cuidado. Sim. E algumas limitações, né, de pós-operatório, que principalmente para cirurgia, assim, de prolapso, que é quando cai bexiga, por exemplo, ou quando fica soltando xixi sem querer, você fica 2 meses, às vezes, sem poder fazer certas atividades. E a primeira menina, eu tratei ensinando para ela como é que você se cuida. Que é o básico. Que é o básico. Que as pessoas tinham que saber. E é daí que eu acho que a nossa conversa tem tudo a ver, porque nesse período, uma amiga minha, muito amiga, que também é colega de trabalho, a gente sentou para conversar sobre isso, e ela cuida da pelve, ela é fisioterapeuta pélvica, e a gente falou, ok, eu acho que a gente precisa ensinar isso para as mulheres.
Só que Eu acho que eu conheci no curso, não foi foi? no curso que você fez. Vou trazê-la aqui, já vou fazer o convite para ela, se ela Traz. tiver, porque a mulherada precisa de você. Vou trazê-la aqui, vou fazer o convite para ela vir Pode aqui. fazer, e ela é maravilhosa. E a ideia que a gente tinha era essa, que esses conhecimentos que a gente queria passar, eles não são conhecimentos que você precisa ser médico para saber. Só que eu, como médica, talvez traga uma autoridade no sentido de que as pessoas vão confiar em mim, porque eu estudei para Sim. falar isso que eu tô falando. A minha questão é, antigamente, existia um negócio que era assim, quando você ia na casa da avó, tinha o lugar onde ficavam as mulheres conversando, que era a cozinha. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem. Tinha o lugar, sei lá, que era a garagem, onde quer que seja, tomando a cerveja, que seja, na churrasqueira fazendo a comida para as mulheres também comerem, que era onde os homens ficavam. E ali nessas reuniões, cada sexo falava, a mulher e o homem falavam entre si sobre as suas vivências, sobre as suas experiências. E eu me lembro, porque até os meus 15 anos, pelo menos, não tinha celular. E quando surgiu o celular, a gente não era ainda acostumado, então eu não ficava mexendo. Então a gente curtia aquele momento em família. E nesse momento eu aprendi muita coisa, e várias coisas que hoje em dia, às vezes, eu passo por alguma situação e aquela lembrança vem, puta, eu já ouvi alguém falar sobre isso. Eu já sei como alguém passou e lidou com aquilo, sabe? E eu sinto falta disso hoje em dia. Então, o curso que você fez comigo, na verdade é uma sessão, uma experiência pra gente dividir esses conhecimentos, tem tudo a ver com isso, porque eu tenho sentido muita falta dessa reunião de mulheres, pra gente falar quais são as nossas dificuldades. Que só assim a gente vai conseguir passar. Hoje em dia tá tudo de um jeito tão individualizado. Essa coisa de ficar pesquisando na internet não atrapalha também? Ah, Porque eu vejo muita gente falar assim, esses dias eu briguei, né, no bom sentido com uma cliente, que ela recebeu o resultado dos exames dela, ela me mandou uma mensagem que eu achei que tinha acontecido alguma coisa gravíssima. Só porque tinha lá... Então, são termos técnicos que tem ali no resultado de um exame. Aí, quando ela mandou, eu peguei, eu olhei, eu vi que não tinha nada, mas aí eu me confirmei com uma enfermeira, amiga minha. Mas eu liguei para ela e falei, pelo amor de Deus, não faça mais isso, por duas questões. Porque você já está num momento bem delicado da sua vida. E segundo, o médico existe para isso. O médico está ali para a leitura do exame. O médico está ali para te auxiliar a ver isso. Essa coisa das pessoas ficarem tudo... vou pesquisar na internet. Você está morrendo. Se você olhar na internet, você está morrendo para tudo. Se você cair e falar, não, se você bateu porque entrou no glóbulo de não sei das quantas, você fala, ponto, morri. Só botar, né? Só fazer o meu testamento. E uma coisa que eu vejo, você tocou num assunto que eu acho muito importante, sabe, Martinha? É a questão das reuniões, das experiências dos nossos ancestrais. Eu falo que aquelas coisas que as nossas vós diziam, né, que elas são tão sábias, e as pessoas começaram a colocar aquilo para debaixo do, né, botar dentro, eu não vou nem dizer para debaixo do tapete, porque é dentro da estante mesmo, esqueceram. Gente, tira da estante. Tira da estante, porque aquilo é muito importante. Eu conversar com outras mulheres sobre questões que eu estou vivendo, sobre situações, né? É uma troca tão enriquecedora. É aquela coisa que a gente fala da amiga terapia mesmo. Isso. Sabe, amiga terapia ou da prima terapia, enfim. Esses momentos são muito valiosos e as pessoas estão perdendo, elas esquecem de se reunir. Alguém chega para mim, se alguém chegar para mim e falar assim, vamos nos ver, eu falo, que dia? Eu abro na hora e falo, que dia? Olha, eu posso tal dia, nem que seja daqui a um mês. Aí a pessoa fala, nossa, eu falo, não, gente, é pra marcar, porque vamos marcar. Se não falar na hora, vai passar. Vai passar. E eu acho que essas trocas, né, essa coisa da perda do xixi, que é muito... Gente, não é brincadeira. E homens também tem, né? Homem também tem. É bem menos comum por causa da diferença da anatomia, né? O nosso corpo é diferente, então a mulher... É mais fácil para a mulher começar a soltar xixi sem querer do que para o homem. E emocionalmente a mulher fica muito mal nesse sentido, né? Porque ela começa a se sentir velha, acabada para a questão sexual. Aí a cabeça da mulher entra em parafuso. E eu vejo que você trata de uma forma muito humanizada isso, né? Parabéns por isso, Obrigada. Porque tá, assim, com respeito aos colegas, tá difícil o negócio aí. Mas eu já estou na menopausa, eu tive algumas dificuldades profissionais nesse sentido, mas faz diferença esse acolhimento, assim, né? Se está no luto, se você está na menopausa, seja lá qual for o momento. E explica um pouquinho esse negócio quando acontece essa perda,
Como é que funciona isso? Em que momento da vida da mulher? Toda mulher vai passar por isso ou não passa? Perda de urina, você É, essa questão, assim. O que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, diminuem alguns hormônios, o nosso colágeno e, portanto, os nossos ligamentos não ficam lá tão bons e tudo mais. Uhum. Então, é mais comum que a gente tenha perda de urina, comece a ter esse quadro, quando a gente vai envelhecendo, especialmente depois da menopausa. Mais comum não significa que é normal. Essa é a questão. Porque também tem um Entendi. monte de mulher que não vem procurar o médico Que acho porque que é acha que é normal. normal da idade. Mas pensa, tudo aquilo que te incomoda não é normal. É igual quem fala que é normal ficar tendo cólica na menstruação. E tem um monte de mulher jovem que tem cólica e vai descobrir depois de 7, 8 anos que é o período normal para você fazer normal não, período que hoje em dia é esse período que acontece normalmente, que demora para você começar a ter cólica e receber um diagnóstico, por exemplo, de endometriose. São 8 anos sentindo dor porque alguém falou que é normal. Então, tudo aquilo que te incomoda, você vai procurar para ver se realmente aquilo é normal, você tem que aprender a lidar, ou se aquilo tem tratamento. Então, é mais comum perder depois da menopausa. Agora, tem uma coisa que começou, que a gente começou a diminuir o consumo de tabaco, e o mundo começou a ficar mais voltado para a saúde. Então, todo mundo começou a fazer muito esporte. Isso acontece muito mais hoje, porque na geração dos meus pais, por exemplo, tanto faz fazer esporte. O pessoal tinha que trabalhar. Hoje em dia, todo mundo pensa de alguma forma, em algum momento, sobre a qualidade de vida e saúde. Então, todo mundo vai fazer esporte. E aí, tem uma galera que vai fazer, por exemplo, não tô falando que é só isso, mas crossfit. Eu fiz crossfit também. É muito legal, porque você chega lá e a galera começa a te animar. Você aguenta mais, aguenta, e vai, você faz. E no dia seguinte, você tá com o joelho ferrado. Só que, né? Os 3 pontinhos, né? Tem algumas. Muita gente entra nessa empolgação e esquece que tem que preparar o corpo para começar a treinar mais pesado. As pessoas não alongam, Martinha. Nem Alongamento alongar. é controverso. Por quê? Bom a gente Alongamento saber. é controverso. Eu não sou a pessoa mais habilitada para falar sobre isso, porque eu estudo a pelve, eu não estudo os alongamentos todos, os ligamentos todos. Mas a Marília pode falar mais sobre isso com você. Marília, ó. Que ela faz fisiopelve, né? Mas ela fala, você já viu algum bicho alongar antes de sair para correr? Não. Não. Mas calma, vamos voltar. A gente vai chegar na fáscia. Pera. Bora lá. Porque daí gente. a fáscia vai dar uma muito entrada assunto, nisso. gente. É muito assunto. Aonde que eu tava? Você estava falando da questão da cólica. Deixa eu ver aqui. Vai, continua aí. Tá, bom. Daí a perda de urina. É do crossfit. Isso, do crossfit. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter muita paciente crossfiteira. E eu não falo para as minhas pacientes, para de fazer crossfit. Óbvio que não. Talvez por algum período enquanto a gente faz o tratamento. Mas não é que é para parar de fazer esporte de jeito nenhum. Você tem que ser saudável. E se aquele esporte tá te fazendo se empolgar o suficiente para você continuar fazendo um exercício e se movimentando, é ali que você vai ficar, tá tudo bem. Mas você tem que se preparar. Então, eu comecei a... O que acontece? A gente tem o músculo da pelve, ele vem desse ossinho aqui da frente que chama pubis, né? E vai até lá atrás no cóccix. Ele chama músculo pubococcígeo. E aqui no meio, ele forma um chão. Por isso que a gente chama de assoalho pélvico. Em cima desse chão, todos os órgãos que estão na barriga, eles estão apoiados. E aí tem um buraco no meio, que é por onde passa o canal do xixi, a vagina e o canal do cocô. Então, a gente, que é mulher, tem um buraco enorme, muito maior do que comparado aos homens. E a gente tem, por exemplo, o útero aqui em cima, que está preso na nossa... Aqui no ossinho aqui atrás, no sacro, por um ligamento que chama ligamento uterossacro. Eu tô dando uma simplificada. Mas cada vez que a gente tosse, aumenta a pressão dentro da barriga. E aí empurra para baixo. Se você tem um buraco para cair, o útero, qualquer órgão, ele vai sendo empurrado, e aquele ligamento começa a ser laceado. Entendi. Então ele vai esticando, ou ele vai se destacar da onde ele prende, ou ele começa a ser laceado e esticar mesmo, e aí ele vai cair. Se você tem essa musculatura bem malhada, ela fica igual o braço de bombadão de academia, que mesmo relaxado é grande. Então esse músculo grande, ele fecha o buraco, ele ocupa esse espaço. Ou você também, tendo consciência do que acontece no teu músculo, você trava ele, então ele dá uma fechadinha, e na hora que você tosse, o útero ou qualquer órgão, ele não vai conseguir cair, porque tá fechada a porteira. Entendi. Então você não estica tanto os seus ligamentos. E aí não solta xixi, não cai a bexiga. E o que acontece no crossfit, assim como acontece com quem trabalha na roça, que carrega peso, é que você faz exercícios que aumentam a pressão intraabdominal, e aí na hora que você aumenta a pressão aqui dentro, você empurra tudo para baixo, porque ali tem um buraco grande, então é para lá que vai cair.
Então, é isso. Então, é mais comum a gente começar a perder xixi ou cair a bexiga, essas coisas, quando a gente entra na menopausa, porque diminuem os hormônios que ajudam os nossos ligamentos a serem mais fortes. Mas agora tá ficando cada vez mais comum que pessoas mais jovens ou percam urina ou caem a bexiga e outros órgãos, porque a gente começou a fazer um monte de esporte e não lembrou que tem que malhar um dos músculos que a gente nem fala sobre ele. É isso que eu ia te perguntar agora. Então, não seria indicado, dentro das academias, de algum lugar assim, ter pessoas que orientassem, principalmente as mulheres, ali no, né, a gente recebe uma tabelinha de exercícios. O primeiro, de repente, ser, para aprender a malhar esse assoalho, enfim. Cara, eu acho que seria Seria muito perfeito, interessante. porque a gente hoje se eu tenho hoje cada vez mais mulheres jovens passando por isso, né? Além de eu trabalhar prevenção, eu também trabalharia, seria um destaque dentro daquilo, né? Ó, vou falar isso lá na academia, hein? Fala. E assim, o que eu acho, no entanto, é que ia ser muito legal se as academias tomassem essa iniciativa. Seria perfeito, né? Mas na minha cabeça, essa iniciativa tinha que ser uma coisa natural da conversa entre as mulheres. Entre as mulheres, Daquilo que a gente não tem mais hoje em dia, porque tá cada um no seu celular, tem qualquer dúvida, vai buscar no Google, o Google te dá um monte de informações que você não tem condições de interpretar. Então, você simplesmente assume aquelas informações como verdade, provavelmente no significado mais extremo, que é o que vai aparecer lá. Apareceu uma alteração. A pessoa acha que tá morrendo. É. Todo mundo que vai né, dar um search ali, ela acha que tá morrendo. A primeira coisa que eu vou morrer, meu Deus, eu não conheço esse negócio aqui, acha que vai morrer. E tem a questão do comprometimento, a questão da qualidade de vida, o que emocionalmente abala, né? Então, quanto mais... Por isso que o autoconhecimento, né, é importante, porque abala a mulher, o feminino, independente da orientação sexual, tá, gente? Vamos aqui colocar isso. Porque perdeu xixi. A gente tá falando de fisiologia, exatamente. Tá falando de fisiologia. Por quê? Porque abala o meu feminino ali. Ó. Eu tô perdendo xixi, eu comprometo a qualidade de vida. A pessoa que vai sair e fala, putz, eu vou tossir, vai Olha quanto que compromete. Eu tive uma paciente que ela falou pra mim, doutora, eu não passo mais Natal e Ano Novo com a família. Falei, por quê? Ela falou, porque eles me chamam de Maria Mijona. Essa senhora, ela sustentou a família inteira até todo mundo virar adulto. A hora que ela precisa de tratamento, a família começa a chamar ela de Maria Mijona em vez de levar pro médico. E o que aconteceu? Ela começou a se isolar. Então, a perda de urina não mata, não é câncer. Só que ela não mata do dia pra noite. Mas ao longo do tempo, você começa a sofrer um isolamento social, porque os outros te isolam e porque você se isola, porque você sabe que você tá fedendo a xixi, sabe essas coisas? Você se sente mal, e você vai se isolando, e você entra em depressão, e você morre. É isso mesmo. Isso que é duro, porque quando tem alguma doença que não tem esse peso, que nem o câncer, as pessoas não dão muita bola. Eu costumo dizer, na questão da mental, né? Isso eu acho que vale para física também, por favor, me corrija, Martinha. É que a ausência de uma patologia não significa que eu esteja saudável. Isso. As pessoas, às vezes, precisam dizer, ele está doente, né? Precisa dizer, tá com anemia, tá com isso, tá aquilo, ou então tá com CA, tá com não sei o quê, para dizer que a pessoa tá doente. Gente, e na questão emocional, ela tá com depressão, ela tá com isso, com aquilo. Não, gente, às vezes a ausência de um diagnóstico, né, de uma patologia, de ter algo ali concreto, não significa que eu sou uma pessoa saudável. Quer ver uma coisa que é... Como que chama? Quando cada um tem uma opinião diferente? Polêmica. Bora lá. Bora trazer polêmica. Vou falar de polêmica. Porque a gente tá aqui pra isso, pra levantar uma pessoa que é mais gordinha. Aí eu tenho muitos colegas que falam, mas tá gordinho não significa que não é saudável. Tem muito gordinho que é mais saudável do que magro. Tem, óbvio que tem. Tem muito magro que, por exemplo, é depressivo e não sei o quê. Sim, ser gordo não significa que está doente. Porém, a gente já sabe que o tecido gorduroso, ele promove uma inflamação. E o teu corpo fica inteiro num estado pró-inflamatório. Isso não vai te fazer mal hoje, nem amanhã, nem daqui a um mês. Mas daqui a alguns anos, você vai ter todos os efeitos de ter mantido esse estado pró-inflamatório por muitos anos. Então,
Isso eu acho um assunto polêmico, porque hoje tem aquele assunto de gordofobia e tudo mais. Mas eu, do ponto de vista técnico, Isso não é gordofobia, isso é técnico. Isso, eu preciso contar pro meu paciente, cara, se você quer ficar mais gordinho, o problema é seu, não sou eu que vou sofrer os seus efeitos. Mas eu, como médica técnica, preciso te contar que você pode ter essa e aquela consequências. Eu estava assistindo um programa recentemente, me chamou muita atenção, a menina até emagreceu e tal, mas ela teve um infarto fulminante e morreu. E foi o que o médico explicou. A família ficou mal e tal. Ela falou assim, mas ela não morreu por conta do hoje, ela morreu porque durante 10 anos ela foi uma pessoa mórbida. Ela cultivou. Então o coração, todos os órgãos já tinham uma sobrecarga, eles trabalhavam muito mais, né, do que os outros, assim, para manter aquilo, ele era pressionado. Então, existe assim, a gente não tá falando isso de uma maneira gordofóbica, gente, pelo amor de Deus, entendam isso, mas de uma questão do ponto de vista saudável. Eu sou uma defensora da saúde física, mental e espiritual, da tríade, né, alma, mente e corpo. E quando eu falo que eu tenho uma gordura corporal muito acima, veja bem, leia gordura corporal, do que é o bom para minha saúde, não tem como meus órgãos não sofrerem por aquilo. Exatamente. Né? De alguma forma, vai ter alguma consequência em algum lado. Assim. E às vezes a gente tá... Vamos colocar esse tripé, né? O corpo, a mente e o espírito. Às vezes você tá com o corpo ruim e a mente ruim. Não vou nem entrar no quesito espírito, mas e aí? Qual que eu vou atacar primeiro? Qual que eu vou tentar consertar primeiro? Às vezes, a gente vai num psicólogo, começa a ficar bem, você começa a perceber que você precisa menos de certos alimentos, tudo bem. Algumas outras pessoas começam a se forçar a fazer exercício. Não é se forçar e morrer pra fazer exercício, não. Então eu vou caminhar uma vez por dia, dando uma volta no quarteirão. De repente, aquilo começa a trazer uma disciplina para ela. E essa disciplina começa a trazer um senso de organização, que melhora a cabeça. Então, às vezes, você começa a tentar melhorar a sua saúde pela mente. Uma coisa às vai vezes, puxando pelo a outra, corpo. Né? E uma vai puxando a outra. A gente tem que associar essas coisas. A Você mente não indica é isso? separada. Você indica Super. muito isso para os seus pacientes? Indico muito. Eu sou professora numa universidade e uma vez eu estava orientando um atendimento e a aluna começou a falar para uma paciente, que é uma paciente que a gente atende no ambulatório de faculdade, normalmente são pacientes que têm um nível socioeconômico mais baixo, então não tem tanto acesso às coisas de saúde, a academias e tudo mais. E a aluna falou assim, olha, você tem que fazer pelo menos 30 minutos de aeróbico por dia, não sei o que, começou a dar uma orientação nutricional e de movimentos, né? E eu falei assim, pode parar. Você vai só assustar essa mulher, ela não vai fazer nada do que você fez. E falei, moça, você vai começar a andar, você não vai nem correr, porque a mulher era sedentária há muito tempo. Você vai andar uma vez por dia, só que você vai vestir o tênis para andar. Não é sair para ir para feira e voltar, você vai sair para andar. Você vai só dar uma volta no quarteirão e acabou. Mas você vai fazer isso todo dia. Daqui a pouco você sozinha vai sentir a necessidade de ir para o segundo quarteirão. Daqui a pouco vai sentir a necessidade de ir para o terceiro. E quando a gente começa a se movimentar, o nosso corpo começa a liberar alguns hormônios que trazem felicidade, endorfina, são hormônios da felicidade. E aí ela vai começar a se sentir feliz. Então o corpo pede. Só que o corpo não vai pedir hoje, porque você fez ontem um exercício. Porque a nossa mente, a gente quer estar num lugar confortável. E, levantar a cadeira para ir caminhar, na boa. Sentar na cadeira é muito mais confortável. É muito mais confortável. É natural que a gente não queira ir. E tudo mas é o hábito, corpo né? pede. Tudo é hábito. Tudo é hábito. E o que é... Agora, eu não tô com aquela palavrinha na minha cabeça. Fáscia. O que é o fáscia? Manda lá. Fáscia. Você já fez churrasco? Sim, fáscia. Sabe quando tem aquela pelinha branquinha meio nojenta que a gente vai tirando Aham, assim de cima? sim. Aquilo é fáscia. A fáscia é um monte de fibra colágeno. Não é só fibra colágeno, tem algumas outras coisas, mas é basicamente um monte de fibra colágeno que tá fazendo essa capinha em volta dos seus músculos. Mas essas fibras de colágeno, elas também ficam entremeando todas as suas células, o seu corpo inteiro. E quando tem um hormônio, por exemplo, que sai da tua tireoide, entra no sangue e vai lá para a célula do dedão do pé, ele não teve que caminhar pelo sangue para chegar até o teu dedão do pé, ele teve que caminhar pela fáscia. Porque ele vai sair da célula, vai passar por entre as células, vai chegar dentro do sangue, e aí vai chegar, até entrar na outra célula, ele tá passando pela fáscia. Então, o que acontece? Se a gente não se movimenta, eu adoro falar sobre isso, se a gente não se movimenta... Viu, gente? Tem que movimentar. Como é que você vai fazer as suas células se comunicarem dentro do seu corpo?
cara, a mensagem não vai chegar direito de um lugar pro outro. E aí a gente começa a ficar meio duro, meio endurecido. Não sei se você já teve isso. Eu viro e mexe, fico um tempo sedentária, porque tô com uns problemas na cabeça. E aí a gente começa a se movimentar mais e tudo começa a se alinhar. O que acontece nesse momento? A comunicação entre as suas células, a gente tem 50 trilhões de células que elas não vivem separadas. Elas têm uma hierarquia, uma organização, elas respeitam o comando do cérebro, cada uma faz a sua função, mas elas trabalham em conjunto para que o organismo inteiro funcione. E como que as suas células, são 50 trilhões, como que elas vão se comunicar se você não faz aquilo se mexer, o fluido que tem dentro de você, sabe? Então a gente tem que se mexer, não tem jeito. Nem que você comece pequenininho, mas tem que se mexer. Por isso que hoje em dia escrever dói a mão, né? Porque a gente Tá acostumado a ficar digitando. digitar, faz esse exercício, gente, começa a escrever. Eu escrevo bastante, eu voltei a escrever bastante e eu comecei a sentir dor na mão. Falei, meu Deus, tô com problema. Eu falei, não, o meu problema era a falta de escrita mesmo, porque a gente escrevia muito no passado. Hoje em dia tudo, né, de dedão aqui. E tem a memória muscular, né? Para quem estuda, quando você escreve, existe uma ajuda no teu cérebro para decorar as coisas. Você vai fazer prova, essas coisas, que é a memória muscular. Eu falo muito isso nas minhas redes. Eu sou sinestésica. Uhum. E o que eu percebi? Principalmente as pessoas, eu gosto muito de falar do transtorno de ansiedade. Até a gente pode puxar um pouquinho isso aqui, do transtorno de ansiedade, porque eu tenho transtorno de ansiedade. E ele foi muito mais potencializado, na verdade, eu descobri na menopausa. E aí eu descobri que na menopausa muitas mulheres, né, pum, ele explode, assim. E aí uma das coisas que me ajudam muito, quando eu fiz o curso lá com a Aninha, né, como era? Manejo de estresse. Ah, sim. Quando a gente fez lá, e a questão do anotar, né, dos post-its, na minha agenda ela é toda colorida, minhas canetas são coloridas e tal, eu posto isso de vez em quando, me ajudou muito a me acalmar. Por quê? Porque eu abro a minha agenda, eu planejo a minha semana, se eu tenho que marcar médico, se eu tenho que marcar um exame, eu vou lá com a minha canetinha e marco e tal. Então tem tudo isso me ajudou a me acalmar. Ó, vai. Vai falando aí. E aí isso me ajudou. Olha isso, carteira. gente, que sensacional. Boa, ó. Até hoje, dica, gente. viu, gente? Ó, gostei dessa daí. Aí eu disponibilizo pra galera também, por exemplo, como é planner e tudo mais. Por quê? Porque eu falo, gente, anotem. Isso ajuda você a se acalmar, ajuda você a planejar sua semana, a entender que você é uma pessoa que tem sim uma produtividade. Porque a gente se cobra muito hoje em dia por produtividade, né? A gente se deixa muito nisso. A gente se deixa mesmo, porque quando a gente começa a anotar, a gente fala, cara, eu produzo pra caramba, eu faço um monte de coisa e tô me cobrando por quê? Mas tem a questão do foco, que aí quando você tem transtorno de ansiedade ou outras coisas que a gente vê aí hoje, o TDAH e tudo mais, a gente se entende, se respeita e passa a ser mais legal com você mesmo, porque quem fala mal da gente é a gente. A primeira pessoa a detonar a gente é a gente. Não, e quem acredita no mal que estão falando da gente é a gente. É a gente. Então, o problema tá na gente. E o que tem a ver com isso que a Martinha acabou de explicar aqui? Tudo. Vou explicar por quê. Por favor, me corrija. Quando eu falo, né, se eu estiver equivocada, quando eu falo que tudo dentro do meu corpo tem uma energia e uma coisa leva a outra, os meus pensamentos, eles também trabalham nessa fáscia. Eu tenho uma questão quântica ali e tal. Então, se eu tô emanando coisas boas, vivendo coisas boas, e eu tô me interligando positivamente, eu estou fazendo com que, né, quando eu mando a adrenalina, a endorfina e tal, sejam de maneira positiva, não de uma forma que eu vou ficar me travando o tempo todo. Ai, confere, Martinha? Confere. E dá até pra gente dar uma explicação, assim, porque tem gente que vai ouvir, uma energia quântica, vai falar, muito tilelê, como diz a minha amiga. Mas não é, cara. Porque dependendo do pensamento que você tem, você estimula a liberação de uma coisa ou de outra. Quer ver? Se você estiver apaixonado, você não tá fazendo nada da vida, você tá apaixonado, você tá liberando ocitocina e endorfina o tempo inteiro, você tá feliz. O teu corpo se sente disposto. Fala se você não faz... Você não move montanhas pra ir ver a pessoa que você tá a fim de ver. Por isso que eu falo que quando a pessoa dá desculpa, gente, sai fora. Porque quem não quer. Quando tá apaixonada, a gente para faz de ser dia louca. virar noite, a gente compra passagem pra Nova York, a Não gente faz o que precisar, mas que a gente vai. Agora, pensa quando você tá triste. Todo mundo já passou por um momento triste, que é aquele momento em que você meio que não tem controle. Você tá o tempo inteiro triste, você não consegue voltar a ficar feliz. Cara, você só tá liberando hormônio de estresse, cortisol e adrenalina.
que acontece com cortisol e adrenalina? Eles vão estimular que você guarde energia, porque você está num momento de estresse. Então, você começa a engordar, por exemplo. E você não consegue sair daquilo. Qual é a tua disposição para fazer alguma coisa? Você não tem, meu. Tem gente que tem preguiça de levantar para fazer xixi. Tem. Preguiça, entre aspas, né? Isso é muito Chega no sério. extremo, né? Isso interfere, por exemplo, na questão do assoalho pélvico, a pessoa que fica segurando muito para fazer xixi, isso interfere negativamente? Interfere. Tanto porque você tá colocando muito peso em cima dos seus ligamentos e do seu assoalho pélvico, então ficar segurando o xixi acaba pesando mais e estimula mais as coisas a caírem, quanto porque ficar esticando muito a bexiga é um músculo, ela é inteirinha um músculo, que chama detrusor. Quando você estica muito um músculo, ele laceia, ele fica flácido. Pensa na bexiga de balão de festa, sabe? Você enche o balão, a hora que você solta, faz e empurra tudo pra fora. Se você encher demais esse balão, antes dele estourar, a hora que você solta, ele faz meio devagar e sobra um pouquinho de ar. O que significa que a bexiga não conseguiu mais empurrar o xixi todo pra fora. Então, se você fica segurando o seu xixi várias vezes, isso era muito comum em atendente, como chama? Caixa de supermercado. Porque tem tipo um bedelzinho que fica ali vendo se você não vai levantar pra fazer xixi. Porque quando você sai pra fazer xixi, você perde a produtividade. E inclusive, tem uma coisa que me irrita, que é assim, normalmente, vira e mexe, tem alguém que sai pra fumar. Fumar pode, fazer xixi não pode. Não sei se você já viu, porque fumar é um vício, pô, o cara não consegue, mas fazer xixi você consegue segurar. Tá errado. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. E aí a pessoa começa a segurar muito xixi, o que acontece? Estica a bexiga e a bexiga para de conseguir empurrar o xixi. Como que você recupera essa bexiga? Você não recupera. É a bexiguinha. É a Como bexiguinha que de você faz? festa, entendeu, gente? Como que você vai fazer empurrar o xixi pra fora se você não consegue recuperar esse músculo? Caramba. É sonda 6 vezes por dia. Esse é o tratamento. Pro resto da vida. Entendeu? Então não é uma coisa que é pra brincar, ficar segurando xixi. Se fizer isso uma vez na vida, porque, sei lá, às vezes. Que é eu já fiz horrível, isso. gente. Eu falo, gente, uma das melhores sensações é você fazer xixi quando você tá apertada. É um alívio, É um né? alívio, uma coisa boa, assim. Mas não é bom. Agora, eu queria trazer uma outra coisa, antes da gente voltar pra Fácia, que você tinha conversado comigo antes da gente começar a conversar aqui. Tem uma tribo na América Central, quem conta bem essa história é minha irmã, que as mulheres lá, elas não sofrem sintomas da menopausa. Como não, gente? Eu quero ir pra essa tribo. E o que estudaram essa tribo e o que entenderam que acontecia lá? É que as mulheres, quanto mais velhas elas vão ficando, elas não vão perdendo a função. A função delas na tribo é meio que a função de orientar. Todo mundo olha para essas mulheres com a seguinte visão: ela já viveu muito, ela tem experiência. Então é alguém que você admira. Quanto mais velho, mais você admira, mais aquela pessoa tem alguma coisa para te ensinar. E a gente entendeu nesses estudos que essas mulheres, elas, por não perderem a função e, na verdade, serem vistas de uma forma ainda mais amorosa, serem alguém que cada vez mais as pessoas precisam, elas não sofrem pelo menos a porção psicológica da menopausa, que você começa a falar, bom, eu não sirvo mais para ter filho, eu não sirvo mais nem para fazer, sei lá, comida direito, porque eu fico cansada, porque eu não tenho mais hormônio, sei lá, você começa a ter todas as queixas da menopausa. Isso vem de né? muitos anos, né? A gente tem essa preconceito já de muitos anos. Então fica incutido na cabeça da mulher. Mesmo que ela não pense, não racionalize, mas tá aqui em algum lugar. Exatamente. E nessa tribo não tem. Então as mulheres não sofrem da menopausa. Isso é só mais uma etapa da vida. Que legal. E precisamos falar de longevidade. Isso eu tô falando, né, Martinha, que as pessoas estudaram, hoje estão fazendo de tudo para que se viva mais. Sim. Por que não valorizar essas pessoas mais velhas? Por que botar um certificado de garantia, né? Uhum. Ah, não, até você menstruar, beleza. Até uma certa idade, beleza. Passou dali. Não, gente, eu acho que olhando para o mercado como ele se apresenta hoje, inclusive, a mulher que ela já entrou na menopausa, ela já vai colocar em termos de mercado, vou racionalizar aqui. Ela é uma mulher que ela não vai se afastar por conta de gravidez. De gravidez, é uma pessoa que ela já teve os filhos, já estão maiores, ela, né, em termos tem uma certa independência e tudo mais. De escolher onde ela vai estar na hora que ela quiser. E aí eu acho que o mercado precisa sim ornar de opiniões em relação a isso, porque se eu tô falando que eu quero profissionais experientes que me deem essa garantia, essa paz, por que não valorizar essas mulheres?
E por que também hoje não se falar, e tá aí algo a se pensar, meu TCC foi sobre menopausa, e é algo que tá batendo muito forte para mim. Por que não começar desde cedo a preparar as mulheres para viver a melhor idade? Porque se a gente está falando que a mulher vai viver até 80, 90 anos, e hoje uma média, coloca que aos 45 a mulher começa a ter sintomas, por que não preparar essas mulheres desde sempre, com 20 e poucos anos, já se falar sobre o assunto, né? Fazer mais essas rodas de mulheres para que elas possam se ajudar. Mas o grande problema é que, aí eu não sei se entra muito da internet, as mulheres elas entraram numa parada de competitividade, porque mulheres que falam mal de mulheres, eu falo isso sem medo de errar, e eu sei que eu não vou polemizar, porque as primeiras pessoas a falar de mulher, a detonar a mulher, são mulheres, né? Não, gente, vamos começar a se abraçar mesmo, a se ajudar, é tão mais valioso e tão mais gostoso, né? Agora eu acho que tem uma coisa que não é nem da mulher, eu acho que é muito assim a mudança da sociedade que tem hoje em dia. Eu acho que a minha geração tá bem num limbo, assim, entre uma geração que era mais de botar a mão na massa e trabalhar e não sei o que, e vivenciar por si mesmo. E a outra geração agora que eu tenho a sensação, eu dou aula, eu tenho a sensação que é uma geração, assim, completamente rasa, superficial. Também não tá a tenho. fim de se esforçar para fazer nada e tudo mais. E o que isso tem a ver com a história? Tem a ver não, tem a ver tudo. Sabe por que tem a ver? Não, tá certo. Sabe por que tem tudo a ver? Autoconhecimento. Isso. Autoconhecimento, Martinha, sabe por quê? Se eu me conheço, se eu aprendo a me conhecer, as pessoas não ensinam você falar, é importante você se conhecer. Conhecer seus medos, suas angústias, se conhecer fisicamente. Gente, é necessário se conhecer, sim, fisicamente. Porque aí quando eu começo a ter um sintoma, puta, tá tendo um escape. Quando eu me conheço, qualquer sinal que o meu corpo der, eu vou procurar ajuda. E eu bato na tecla. Procurem ajuda profissional, sim. Para de ficar googando as coisas, tá? Sabe, gente? Os profissionais estão aí para isso. E tem uma coisa que você fala que é interessante. Antigamente, você conhecia o seu próprio corpo e você ia buscar o médico quando você sabia que tinha alguma coisa errada e quando não tinha mais o que fazer. Porque médico não era assim disponível em toda esquina também. Não era, é verdade. E aí, você não estava prestando atenção no mundo externo, que nem hoje em dia. Porque você tinha mais tempo. E você olhava mais para dentro, porque você estava convivendo com você o tempo inteiro e não com o mundo externo. Então, a mulher tinha, eu acho, um pouco mais de consciência sobre o próprio corpo. Apesar da gente não ter conhecimento e informação, a gente sabia, sentia o corpo e falava, putz, tem uma coisa errada. Hoje em dia, que essa geração nova é assim, sentiu qualquer coisa, dá um Google, esse é o nome do que eu tenho, então agora eu tô depressivo. Putz, cada coisa que você sente, você vai lá dar um Google, dá um nome, você se coloca dentro de uma caixinha e você começa a vivenciar aquilo. Pô, para! E aí as pessoas vão pro lado das drogas, né? Assim, eu sei que como médico... Drogas que eu falo, gente, é tomar remédios. Porque vale lembrar que qualquer remédio que você toma, ele é uma droga. Exato. Não somos contra, tá? Deixar isso bem claro. Mas existem maneiras de você prevenir coisas antes de você chegar nesse ponto. Exato. Tá com uma dor de cabeça, às vezes, é só tomar um pouquinho de água. O seu corpo tá pedindo, tá desidratado. Começa a tomar mais água. Eu tenho dor de cabeça todo dia. Você tá tomando água o suficiente, né? Eu já vi casos assim. Quer ver um caso que é interessante? Um cara, ele trabalha... É com homem, né? Mas não tem problema, porque mulher também vivencia isso. Esse cara, ele trabalhava muito. E ele era casado com uma mulher e ele começou a ir num psiquiatra, se eu não me engano. E o psiquiatra... E ele falava pro psiquiatra assim, olha, eu chego em casa e eu brigo com a minha mulher e eu vou me separar, que não sei o quê. E o psiquiatra falou assim, peraí, como é que é seu dia? Não, eu acordo às 5 horas da manhã, daí eu já vou logo pro trabalho, meu trabalho começa às 7. Eu faço não sei o quê, e quando dá a hora do almoço, eu preciso fazer não sei o quê lá, e aí eu saio do trabalho às 6 horas da tarde, vou pra casa num puta trânsito, eu chego em casa, às vezes a minha esposa não tá com a comida pronta, pô, ela chega bem mais cedo que eu, ela tinha que fazer não sei o quê. Ele falou, para. Antes de você se divorciar, quando você sair do trabalho, você vai comer uma coxinha. E aí você vai pra casa.
Acabou o problema do cara. Quando O cara eu tinha falo fome, que cara. ninguém fica triste comendo coxinha, Ah lá. tá vendo? Eu falo, gente, ninguém fica triste comendo coxinha. Dinheiro e coxinha compram felicidade. Dinheiro, coxinha, compram felicidade, sim. Eu sou uma adepta da coxinha, né? Não neste momento, mas enfim, sou uma adepta eu não gosto de ficar com fome, gente. Eu não durmo com fome. Nem que seja um chazinho, eu vou tomar. Uhum. E porque eu vou acordar à noite. Eu sinto fome, eu sinto fome. E aí também tem aquele negócio, para e olha pro seu corpo. Será que é fome que você tá sentindo? Porque às vezes, de fato, é só você beber um copo d'água que passa. E passa. Chá, eu tomo um chá. Eu falo, putz, tomei um chá, fiquei bem. Não é comer um negócio, é tomar um chá. É, mas você para pra sentir, porque é isso, às vezes, o que o cara achava que era raiva, que ia fazer ele se separar da mulher, Era fome. era fome, cara. Olha o quanto que a gente não tá olhando pro próprio corpo. Eu falo que os adultos são crianças crescidas. É, Falo, sabe qual é a diferença do adulto para criança? O valor que ele paga nos brinquedos. no brinquedo, essa é a frase da minha vida. Que ele A paga diferença nos é o preço do brinquedos, brinquedo. gente. É isso. Porque a gente tem as reações. Olha para um bebê, a gente tem as mesmas reações. A fome, a vontade de ir no banheiro, né? É. E trazendo essa coisa da criança, eu falo que a felicidade está nas coisas simples da vida. Cara, isso que você falou muito. E o que você falou de olhar pra criança é muito interessante. Tem um médico canadense, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas depois eu te falo. Que ele fala assim, olha pra uma criança de 2 anos. Ela começa a chorar porque tá com fome. E você, mãe, chegou em casa depois de trabalhar o dia inteiro, você tá cansado. Ela não vai olhar pra mãe e falar assim, putz, acho que eu não vou chorar, né? Minha mãe tá com dor de cabeça, chegou... Lógico que não, tem alguma coisa que tá doendo. É aquilo que ela conhece. E ela vai chorar até que passe essa dor, porque esse é o mecanismo que ela tem para passar a dor. Então, ela, quando sente aquele negócio aqui dentro, ela vai ter uma reação. A gente, quando sente aquele negócio aqui dentro, você sabe que tem alguma coisa errada, ou você sabe que tá com fome, quer seja alguma coisa mais de leitura do ambiente, ou alguma coisa porque você tá com fome mesmo, o que a gente aprendeu a fazer como adulto? A gente aprendeu a inibir. É. E tudo bem, porque você não vai começar a chorar no meio do trabalho porque você tá com fome. Depende do dia. Dependendo do dia. Mas você tem que lidar com isso Tem que depois. lidar. Por isso que eu sempre tenho uma banana e uma maçã na minha bolsa, Ah lá, gente. saudável. Se abrir minha bolsa... Tenho. Eu não saio sem comida na bolsa. Tenho água e sempre uma fruta. Eu sempre opto pela maçã. Tem indicação do Dr. Henrique. Ah lá. Que falou que a maçã, ela tem várias coisas. Ela ajuda a limpar os dentes, não sei o quê. Gente, e a maçã é fácil de carregar. Não é? Ela é super fácil de carregar. Martinha, mas vamos lá. Você falou da medicina e tal. E como é que vem a música na sua vida? A música, você falou da arte, né? É. Tem a arte ali e tal. E a música? Ela te ajuda, por exemplo... Eu imagino que ser médico, né, é uma profissão muito delicada. Eu, como terapeuta, né, mentora, eu gosto muito do termo mentora porque eu não gosto eu acho que às vezes as pessoas quando falam, sou terapeuta, sou psicóloga, com todo respeito, muitas pessoas colocam num pedestal como se elas não tivessem problemas. E eu tenho um monte de problema, sou um ser humano como outro qualquer, por isso que eu trago muito da humanização e eu compartilho com as pessoas os meus problemas, porque eu falo que é uma troca, eu aprendo muito com meus clientes também, com os meus mentorados, mas eu penso que na medicina, ainda mais hoje em dia, com tantas pessoas rasas, você trouxe um termo assim que para mim, infelizmente, é muito real. Eu acho que a medicina, muitos médicos que eu conheço hoje, eu deixei de passar em médico porque eu falava, eu estou com dor, eu falava assim, não é nada, você tem que ir no céu. Eu falava, mas eu estou com dor. Quando eu descobri que eu tenho endometriose, eu fiquei anos discutindo com o médico, falava, não. Eu falava, imagina, isso daí é porque você treina, isso aí é porque você não sei o quê. Eu falava, mas eu tenho dor. Dor não é normal. Exato. E aí, como é que vem a arte, né? Como é que vem a música? Gente, escutem Martinha, que é maravilhoso. Vocês já escutaram um pouquinho no programa, mas se aprofundem aí. Como é que vem a música? Para quem já tinha feito faculdade de música, queria fazer arte. Queria fazer música. É. Eu sempre toquei, né, desde pequenininha, porque a minha mãe colocou a gente na escola de música. E eu tive uma banda na época do colégio e tal. Mas música ou arte em geral, para mim, não fazia parte da realidade. Era uma realidade muito afastada. Porque eu não entendia a arte como uma profissão que você entra e faz das 8 às 5 e tudo mais, sabe? Pra mim era outra realidade, assim. Pra você ser artista, sei lá, você tem que ser de outro mundo. Uma coisa meio oba-oba, sei lá, assim, achava? Tanto vinha com preconceito, que foi difícil até pra eu me aceitar como artista, quanto vinha com essa sensação de que era outro mundo. E eu não faço parte desse mundo. Eu não tenho, né, artista, não seria eu na minha família. Então era outro mundo, não é uma realidade que conversa com a minha. Era uma coisa meio que inalcançável. E aí, bom,
Aí eu fui fazer medicina e eu parei completamente. E aí, quando eu tava voltando da França, faltava um mês mais ou menos para eu sair da França, eu entreguei o apartamento que eu tinha lá e fiquei umas 3 semanas morando na casa de uma amiga que, na verdade, era um dormitório de estudantes e tal. E tinha uma janela lá, que quando eu pulava a janela, dava para um campo de girassol. E eu comecei a ficar nostálgica. E quando eu fui viajar, eu falei, o meu violão vai comigo, por mais que eu não esteja tocando. E aí eu sentei lá no meio dos girassóis e fiquei essas 3 semanas, sempre que eu voltava do trabalho lá, eu ficava tocando. E eu, nostálgica, fiz uma música para essas minhas amigas que eu ia deixar. E aí foi a primeira vez porque eu fazia música quando eu era mais nova, mas era uma coisa mais infantil, meio tosca. E quando eu fiz, saiu meio que uma bossa nova, e eu ouvi e falei, meu, ficou legal isso daqui. Gostei. Gostei, daí eu comecei a olhar diferente, né? E aí, quando eu voltei pra cá, eu falei, putz, eu preciso voltar a fazer música, porque eu tô sentindo falta. A música sempre me estabilizou. Minha mãe falava quando eu era pequena, ela sabia como que eu tava no meu estado emocional, porque ou eu tocava o piano assim, ou eu tocava metendo a mão nas teclas, sabe? Ela sabia como que eu tava. E quando eu terminava de tocar, normalmente eu tava calma. Então, sempre me ajudou. E aí, quando eu voltei pra cá, eu falei, preciso voltar. Comecei a fazer aula de canto de novo. E aí, quando eu tava fazendo aula de canto, eu percebia que eu sentia um movimento dentro, conforme a música, e o meu corpo tava paradinho. Caramba. Foi aí que eu comecei a me observar. Eu falei, meu, tem alguma coisa estranha, porque eu sinto uma necessidade de movimentar. E não sai. E aí eu comecei a pensar, onde foi que eu me enrijeci tanto? E aí eu comecei a observar isso. E daí eu comecei a compor. De repente, me apaixonei, comecei a compor uma música atrás da outra. Juro, eu compunha assim, tipo, 2, 3 músicas por semana. Aí eu falei, meu, preciso da música de volta, sabe? Porque ela tá vindo de dentro pra fora. E aí eu testei. É você, né? Sou eu. Gravei você. uma música, botei no Spotify, gostei do processo de gravação todo, comecei a olhar para as músicas que eu fiz e falei, cara, eu tô falando alguma coisa aqui. E quando eu olhei para as músicas que eu tinha feito de trás para frente, porque eu montei um CD, né? Quando eu olhei de trás para frente, eu falei, eu tenho a história inteira de uma paixão do início ao fim. Eu não tinha percebido conforme eu fui compondo. Para mim, eu tava compondo inspirada em alguém. E não, na verdade, eu só conseguia falar, como todo mundo, você só consegue falar aquilo que você tem dentro. Sim. Portanto, eu não estava falando do outro. Eu só podia estar falando de mim. Portanto, aquelas mensagens eram para mim. Tudo era sobre você. Tudo era sobre mim. E quando você ouve uma música, você só entende aquilo que você tem dentro. Então, quando você ouve uma música, se for a minha, ela não é mais minha. Que você só vai entender de acordo com o que você tem. Eu aprendi... tem 2 coisas que na nossa conversa aqui bateu muito forte. Sobre a comunicação. Quando você falou da fácil, né? Da comunicação, como eles se comunicam, eu também bato muito na tecla de que tudo é sobre comunicação. A gente, quando entende o poder da comunicação, a gente se liberta de muitas coisas. A gente entende que eu me comunico internamente, o meu mundo interno e externo, as pessoas também recebem essa comunicação, né? A nossa comunicação não verbal é 63% da minha pessoa. Ou seja, eu falo, você entende, mas o que eu não falo tá aqui. A gente lê. A gente lê. Porque o corpo fala. Porque o corpo fala. E a música tem muito isso. Eu sou uma pessoa movida à música. Eu escuto pelo jeito, música. todos nós aqui. Aqui, né, assim... eu tenho trilha sonora da vida. E eu gosto de todos os estilos de música. Tem gente que fala, mas como assim e tal? Falo, gente, eu tenho música para cada época da minha vida. Eu gosto de sofrência, eu gosto de forró, eu gosto de Marta Maria, eu gosto de tudo um pouco, sabe? Assim, eu estive agora no Nordeste, em Petrolina. Cara, eu amei aquele ambiente de forró, escutar aquela coisa. É tão maravilhoso, é viver aquele momento, é entender a história daquele povo, é entender, é o valor. Eu falo que por mais que às vezes você não goste de um gênero, mas quando você entende a história, o sentir, você fala, cara, isso é maravilhoso. Então, trazendo isso, é o autoconhecimento também. Entra o respeito, entra a comunicação, entra tudo isso, sabe? E eu penso que na sua profissão, né, unir essas 2 coisas tem tudo a ver... Porque quando você fala, eu sou uma médica cantora, né? Eu sou uma médica que também tenho a arte de me expressar, de me comunicar comigo, você consegue trazer isso melhor para as pessoas. Você consegue trazer essa integração, sabe, Marta? Por que isso? Porque muitas pessoas esquecem que quando eu canto e quando eu estou ali exercendo a minha profissão, é sobre o outro.
E eu também transformo vidas. Quando eu entendo que eu não sou só uma médica, eu tô levando qualidade de vida. Aquela pessoa, ela não vai ser mais a Maria Mijona. Ela não vai ser... Eu estou levando algo mais, eu estou fazendo transformação na vida das pessoas, seja através da medicina, ou seja através da música, porque às vezes eu não tenho o dom de compor, mas eu posso em algum momento olhar e falar, cara, isso é sobre mim também. Sim. Eu estou transformando. E quando eu me entendo disso, eu trago uma liberdade muito grande também. Me equivoquei aqui ou é mais ou menos isso, Marta? É isso mesmo, porque eu acho que quando... Eu sempre falo para as pessoas assim, por que você começou? Eu comecei a fazer música, botar no Spotify, querer mostrar para os outros. É tão clichê que me dá vergonha de falar. Mas normalmente quando é clichê é porque é verdade. Que é verdade. Que assim, eu tinha uma necessidade que vinha de dentro para fora de mostrar para as pessoas. De repente, eu não queria mais guardar na gaveta. Antes, quando eu compunha, quando eu era pequena, eu queria guardar na gaveta. Eu tinha vergonha do que eu estava fazendo. Agora, nessas últimas composições, era assim... Claro que eu tenho vergonha, porque quando eu canto o que eu canto, eu me sinto pelada. Porque pra mim eu tô contando exatamente o que aconteceu. Mas não é assim, a pessoa vai ouvir o que ela ouvir. Eu nunca vou saber o que é. Mas eu me sinto assim, pelada. Só que, porque parece que eu tô me expondo. Só que, perdi a linha de raciocínio de novo. Porque você estava falando da questão do como a gente muda pessoas através da nossa arte. Só que... Quando, por exemplo, você pega uma música que te transformou e mostra pra alguém, às vezes não vai mudar a vida da pessoa. Mas se uma das músicas que você ouviu também mudar a vida dela, ou um trecho de um livro que você leu que você também mudar, na verdade não foi nem o autor diretamente que mudou. É porque aquilo te transformou e você levou pra frente. Você agora que transformou outra pessoa. Então... a gente tem que olhar para isso de um lugar bem de humildade. Você sente que você tem aquela capacidade de mudar a vida do outro? Você sente que aquilo é um dever seu? Não é uma coisa assim, isso é um dever porque você sabe compor. Não, é um negócio que vem de dentro. É um negócio amoroso, que você não tem como explicar. Igual isso, sentir a necessidade de botar para fora. E, cara, eu recebo mensagem no Instagram que eu nunca achei que eu ia receber. Cara, você... Tem uma música que eu fiz pro meu pai que morreu. A pessoa falou assim, nossa, que música romântica, não sei o quê. Acabou. Foi o que ela entendeu. E ela fala que... Pô, tem gente que fala pra mim, sua música me salvou no... Juro pra você, sua música me salvou no momento que eu tava super triste. E eu só não acho isso tão esquisito, porque eu mandei essa mensagem pra uma compositora que chama Ana Treia. Falei, cara, na época que eu tava no meu doutorado, que eu precisava acordar de manhã e eu só estudava 12 horas por dia, eu tinha dor no bumbum, eu tinha dor no cotovelo de tanto ficar sentada estudando e eu não queria mais fazer aquilo porque tava cansando. Eu acordava todos os dias e eu ouvia uma música dela que chama Abre Asas. E eu mandei pra ela, cara, você me ajudou por uns 3 meses, porque eu acordava e ouvia a tua música todos os dias. Caramba. Então isso aconteceu comigo. Então quando alguém fala isso pra mim, eu não tenho o que fazer a não ser sentir uma felicidade de, pô, que bom que uma ação que eu tive te trouxe alguma coisa melhor na sua vida. Essa questão da gente compartilhar, né? Ela é muito necessária. Nós somos downloaders, né? A gente recebe, né? A gente recebe e passa. O Bruce Dickinson, que é o vocalista do Idol, ele tem múltiplas coisas. E ele falou que só depois do câncer dele, né, que isso veio mais à tona. Imagina, ele é um cantor que teve um câncer na garganta. E ele pinta, ele tem uma empresa, ele escreveu um livro, ele é palestrante, ele pilota o avião dele. Ele falou, se a gente fica preso apenas a um talento, a uma coisa... rótulo, tá, gente? Rotulou, você é isso e você vai ser isso o resto da vida? Cara... Você é um passarinho preso na gaiola. Você tem outras coisas que você pode fazer. Outras vidas que você pode transformar de maneiras diferentes a transformar, assim. E é muito necessário a gente ter essa consciência. E seja através da medicina, eu acho que isso essa coisa da arte, ela traz sensibilidade. Então, você consegue trazer essa sensibilidade para o teu consultório e para os teus alunos também. Né? Que a gente consegue entender como isso faz a diferença. Vou ter, acho que o mês que vem, uma médica que hoje ela trabalha com espiritualidade. Você conhece a Dora Ladeia? Acho que ela é lá da Bahia. Cara, hoje ela dá aula numa faculdade na Bahia de espiritualidade, na questão da medicina. Olha. O que é romper barreiras, porque ela deu a cara a tapa ali. Porque as pessoas acham que são coisas diferentes. E vejam, gente, espiritualidade não tem a ver com religião. Exato. Né? Assim, você ser uma pessoa espiritualizada, você pode trazer essa questão da espiritualidade e a humanidade para o seu consultório, mas e não ter uma religião necessariamente. São coisas completamente diferentes, assim.
Não, e eu como médica, eu tenho que... minha irmã que faz medicina integrativa. Eu como médica, eu tenho que entender qual é o contexto do meu paciente. Meu paciente está dentro de alguma religião, aquela religião, ele tem uma fé naquilo. Quando eu mandar ele tratar... Quando eu mandar, não, né? Quando eu A gente orienta, né? Quando eu orientar um tratamento para ele, eu vou querer que ele largue o resto que ele faz? Claro que não, é aquilo lá que tá dando força para ele, não é meu tratamento. Eu tenho que ficar aqui no meu lugar de humildade, não sou eu que escolho o que meu paciente vai fazer, é ele que escolhe, porque a vida é dele, se ele não quiser tratar, a gente como médico tem que saber ficar num lugar bem... A gente tem que saber qual que é o nosso lugar. Porque também, se a gente acha que tem todo o poder sobre o paciente, quando dá errado, a culpa também é nossa. E, cara, é difícil levar isso para casa. Eu já levei várias vezes esse sentimento para minha casa. A gente tem que aprender a ser sensível sem levar responsabilidade para casa. Porque, às vezes, você pede, fala para um paciente, cara, você só no tem que começo, fazer para mim, isso. foi muito difícil. Se o cara não faz e o cara continua afundando, você vê e você fala pro cara, tá aqui a resposta, mas o cara não faz. Meu. Ou, às vezes, é um caso de alguma coisa, alguma doença terminal e tal, que, meu, você não é Deus, cara. Você não consegue tratar tudo. Se você leva pra casa, aquilo começa a pesar, cara. Você começa a querer. Eu tive umas crises, bem crise com medicina, porque tem coisa que você não consegue fazer. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro num lugar bem de humildade. Eu costumo falar também o seguinte, nós somos, né, como eu falei, de downloader, a gente orienta. Você dá a receita ali, né, pro seu paciente, orienta o tratamento, eu, na área de mentoria também dou minha orientação, mas se passou dali da porta do consultório, do escritório, ou eu, quando eu fecho meu computador, o que a pessoa vai fazer, eu não tenho muito, não tenho poder sobre aquilo, né, não tenho o que fazer. O nosso papo tá terminando, infelizmente, assim, e me fala pra gente como é que a gente pode te encontrar, tanto na arte quanto na medicina. Vocês têm o Instituto Camp, não é isso? Onde ele fica. Camp. Vocês vão encontrar mais coisas aqui na descrição, tá, gente? Vai ter toda a descrição da Martinha aqui, mas conta pra gente do Instituto Camp e também onde a gente encontrar os shows, página do Instagram e tudo mais. O Instituto a gente tá atendendo aqui em São Paulo e em Jundiaí agora. Que legal. Então a gente tá com uroginecologia, ginecologia geral, que é o que eu faço, e medicina integrativa, que é o que a minha irmã faz. E daí basta entrar no instituto.camp no Instagram, que já vai ter acesso a telefone, site e tudo mais. O site é www.camp.med.br. E lá já dá para ver tudo. A gente deve lançar um curso novo igual que você fez, né? Do que a gente chamava de INA antes, né? Aliás, quando você fez, foi o primeiro que chamava Pelve, Coração e Mente. Foi o primeiro. Eu fui lá e falei, não, eu quero aprender disso daqui. Gente, é maravilhoso. Quando eles lançarem, agarrem essa oportunidade que para nós, assim, para mim, eu aprendi muito. Esse é bem para... eu vou te chamar. Esse é bem para a gente conversar sobre os cuidados da pelve. E da pelve a gente leva para um cuidado de saúde em geral. E daí, como artista, tem um Instagram que é Eu Sou Marta Maria, tá no Spotify, tá em todas as plataformas de áudio, e tá no YouTube, tem clipe no YouTube, e eu tô pra lançar um disco. Ai, gente! O Rafa que tá aqui, gente, ele já o olho dele tá assim, ó. Porque, gente, escutem, só escutem. Que vai ser o disco que eu falei da história, que eu olhei pra trás e falei, nossa, tá a história inteira da paixão, do começo ao fim. Maravilhoso, assim, pra quem gosta de música, quem gosta de arte. A Martinha tá aqui, ela tem a arte, tanto a arte da medicina, que é uma arte, tá? Então valorizem, assim, profissionais como a Martinha, como a Aninha também, que a sua irmã também é maravilhosa, que são pessoas que se dedicam, eu conheço o trabalho delas fora daqui, que se dedicam a realmente como cientistas do bem-estar, tá? Então, por favor, prestigiem pessoas como ela, porque não existe um preço para isso, é um valor que vai além, é o valor da sua vida, é o valor da sua qualidade de vida, tá? Obrigada por ter vindo, linda, espero que nós nos encontremos mais aí. Vou falar com a Marília, para vir aqui pra gente falar sobre pelve, e até o próximo programa, tá bom, gente? Até mais!